Então, bom dia e bom início de semana. Olha, a semana começa agitada. Com quê? Com a demissão dos 3 secretários de Estado, dos impostos, do empreendedorismo, entre aspas, e também da internacionalização. Ponto prévio. Eu conheço os 3. E há uma coisa que eu gostava de deixar ficar aqui claro. Não tenho muitas dúvidas que são pessoas honestas. Do ponto de vista pessoal, Jorge Costa Oliveira, do secretário de Estado de Internacionalização, foi o meu professor na faculdade. Tenho a melhor das impressões dele. João Vasconcelos, a mesma coisa, tem feito um trabalho notável na área do empreendedorismo. E Fernando Rocha Andrade, que eu tenho criticado aqui muitíssimas vezes, é bom que se diga que tem feito, apesar de tudo, um bom papel. Onde é que estão os erros dele, em minha opinião, naquela mania tradicionalmente portuguesa de querer mudar tudo e mais alguma coisa a qualquer altura. E aquele defeito do governante português, que é chega e eu acho que o anterior fez tudo mal e começa a mudar tudo. Esses são os defeitos dele. Agora, de resto, tenho muitas dúvidas. Agora vamos ao assunto. Porquê é que eles se demitem? E eu confesso que não percebo. Repare, porque se não se demitiram há um ano, quando esta questão se colocou, porque achavam que lhe era um problema de consciência e não tinham feito nada de mal, não era agora que se deviam demitir. Eu recordo as razões de demissão terem aceito convites da Galp para viajar às expensas da empresa para os Jogos de Futebol de Portugal no Euro 2016. Bem, se só fizeram isto, e eu vou acreditar que só fizeram isto, não há mais nada por trás disto, e é nessa condição apenas que eu estou a falar, não faz sentido nenhum demitirem-se agora. E porquê? Porque o juízo que nós podemos fazer quando um governante aceita um convite deste é um juízo moral, ético, se quiser de ética republicana. Não é um juízo de violou a lei. E é um juízo ético porque, sobretudo no caso de Rocha Andrade, porque a Galp tinha um conflito fiscal com o governo, tinha e tem. Aliás, não é com o governo, é com o Estado. E quem representa o Estado naquele momento chama-se Fernando Rocha Andrade. E, portanto, aqui há um juízo ético. Repito, se for só isto que está em causa. Bom, porque é que isto acontece agora? Sinceramente, não percebo. É verdade que o pedir para ser arguido dá às pessoas a possibilidade de se defender, mais possibilidades de se defender. Isso é uma coisa que é muito esquecida muitas vezes nos comentadores em Portugal, sobretudo entre os jornalistas que falam destas coisas. Mas, bom, não sei. E isto, acontecendo nesta altura de agitação no governo, por causa da história dos incêndios de Pedrógão Grande e por causa da história dos assaltos de tanques, faz pensar que há aqui mais qualquer coisa. Bom, mas agora um outro juízo sobre isto, para a Justiça. O Ministério Público, a Polícia Judiciária têm mais qualquer coisa sobre esta história da Galp, a ida dos ministros aos Jogos do Europeu de 2016? Se tem, eu percebo que haja esta história de investigação e depois da história de serem erguidos e isso tudo. Se não tiver, eu acho que isto é um risco demasiado grande, porque em Portugal a Justiça constitui as pessoas erguidas com muita facilidade. E depois, as montanhas parem sempre ratos, parem ratinhos do campo ainda para mais. Não fazem mal a ninguém. E, portanto, isto depois vai contribuindo para aquela ideia, junto da opinião pública, de que a justiça não funciona. Bom, isto em relação aos secretários de Estado. Agora, a questão que se coloca neste momento é: o Primeiro-Ministro aceitou a admissão destas 3 pessoas. Deve haver outra remodelação mais alargada ou não? Eu não tenho a mais pequena dúvida em dizer que sim. A questão é: o Primeiro-Ministro vai fazê-la agora? Suspeito que não. E se estiver enganado, virei aqui pedir desculpa. Ou seja, há ministros que vão sair? Não tenho a mais pequena dúvida. O problema é que não dá jeito que aconteça nesta altura. E provavelmente, daqui a um mês, ou 2, ou sei lá, neste timing, é bem provável que o Primeiro-Ministro resolva fazer uma limpeza nos ministérios. Candidatos óbvios: a Ministra Chorona, Constança Urbano de Sousa, e o Ministro, que me parece de uma incompetência total,
que se chama Azeredo Lopes, da Defesa. Mas pronto, se me enganar, virei aqui pedir desculpa. O último ponto da conversa de hoje. Na semana passada tivemos um episódio muito interessante do Parlamento. O Bloco de Esquerda, de repente, voltou àquela linguagem que exibia contra o governo da Troika. Gente muito zangada, dramatismo. Mariana Mortágua com as unhas de fora. Já não havíamos com unhas de fora há tanto tempo, Mariana. Que saudades. Então o que é que disse a menina Mariana? O déficit orçamental de 2016 foi menor do que o previsto porque houve dinheiro cativado. E depois fez uma ameaça velada ao governo. O senhor, Ministro das Finanças, diz que Portugal cumpriu. Mas cumpriu com o quê? Não é Bruxelas que lhe dá a maioria parlamentar. Epá, fantástico, Mariana, só descobriste agora? Bom, eu ouvi nos últimos dias o mais variado leque de comentadores sobre esta história. E alguns deles acham que nós estamos perante uma mudança daquilo que é o posicionamento, a atitude do Bloco de Esquerda em relação ao governo. Oh, meus amigos, bullshit. Ok? Bullshit. Isto é só fogo de vista, porque a menina Mariana, mais a líder do seu partido, estão aterradas com as burradas que fizeram nos últimos 18 meses. E as burradas foram aprovarem cativações de 945 milhões de euros, outros cortes na despesa. Está a ver? Viabilizaram o governo. Porquê é que viabilizaram o governo? Porque nós temos compromissos para cumprir com Bruxelas. Está a ver, doutora Mariana? Porquê é que, afinal, responde também perante Bruxelas? Bom, isto aqui é a hipocrisia lamentável da política portuguesa. O Bloco de Esquerda está farto de saber o que fez. Está farto de saber que houve ali cativações e que elas estavam a ocorrer em 2016. Está fartinho. Até porque saiu, houve reuniões privadas entre o Ministro das Finanças e estes partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, em que isto foi explicado. Portanto, não foi aqui, diga lá onde é que fez cortes, onde é que fez cativações. A doutora Mariana e a doutora Catarina sabem isto, e o doutor Francisco Louçã, professor Francisco Louçã, sabem isto perfeitamente. E estão aqui a fazer este número de circo, não é? Não podia ser melhor, para os seus eleitores. Mas poupem-nos esta pouca vergonha. Não vai haver demissão nenhuma do governo, nem vai haver retirada de apoio nenhum do Bloco de Esquerda ao governo. Por duas razões. Gostaram do poder, estão muito bem lá, e a segunda razão, porque é assim, se houvesse eleições agora, tínhamos o fantasma do PRD, de 1987. Lembra-se disso? Os mais velhos lembram-se. O PRD foi erradicado da cena política portuguesa. Pois é, e foi assim que o professor Cavaco Silva ganhou a primeira maioria absoluta. Ora, o Bloco não está com muita vontade de dar uma primeira maioria absoluta ao Dr. António Costa. Olha, ficamos por aqui. Amanhã tenho aqui duas provocações para lhe fazer e hoje, lá para o meio do dia, ainda voltaremos aqui com um Deals on Wheels. Fique bem e até amanhã às 8 da manhã.